obra Universo em Desencanto, amigo e amiga, que nós aprendemos que tudo é uma questão de tempo. Na vida tem um tempo para cada coisa. Há um tempo de dar, um tempo de receber. Há um tempo de apanhar, um tempo de aprender. Há o tempo dos reveses, onde precisamos ser como rochedos e suportar as investidas das ondas pontiagudas e manter a serenidade, certos de que depois daquela onda virão outras e outras. Mas um dia o mar se transformará e tudo voltará ao seu estado natural da origem. Rochedo não cansa, então um consciente racional não cansa, porque sabe que depois das ondas o mar se transformará. Existe um outro lado na vida, o lado das magias e das cobranças, dos tributos. Essa é uma humanidade que deve, é uma humanidade sem direitos. O estar vivo é um favor, sofrer é o benefício do dia. Existe o lado da fantasia, do engandelo e da orgia da matéria. Os súditos desse reinado estão com a barriga cheia. Para esses, tudo está divino, maravilhoso. Mas existe também o reino da civilização racional do terceiro milênio. E nós, e você, todos somos responsáveis por esse paraíso racional na Terra. E em que isso nos custe algumas lascas de nossos rochedos. Aqueles que hoje estamos estendendo a mão, principalmente as crianças, no futuro elas dirão: os primitivos aparelhos artificiais da fase racional chegaram com os cérebros esgotados, com a vontade perturbada, com o sentimento em frangalhos, com os corpos doentes por serem remanescentes da fase do pensamento. Não tinham o direito de viver, e mesmo sofrendo a liquidação física, moral e financeira, com a força da consciência racional, marcharam por cima de todos os reveses e triunfaram junto com a fase racional. Hoje, onde estarão eles? É certo, amigos, que estaremos todos no mundo racional. Por isso é que você deve não só ler, deve estudar, aprender para ensinar. Momentos maravilhosos são vividos por aqueles que se dedicam ao cultivo do raciocínio, não apenas seu, dos outros também. Das crianças, e atrás não ficam os adolescentes. E com os adultos é gratificante. A energia racional de qualquer forma sempre eleva, cresce e resplandece. Nesses momentos, qual é o rochedo que se lembra das ondas do mar? E quem se lembra que da 21ª eternidade pouco vivemos? Se para o racional superior a nossa saída do mundo racional faz um cochilo depois do almoço, quem poderá dizer dos segundos vividos nessa eternidade? Estamos no limiar da fase racional, a 21ª eternidade. A poucos segundos da eternidade, o racional superior se materializou. E agora? Já passou um minuto de 1903 para cá, muita coisa se poderia dizer. O mestre que o diga, e ele fala nas obras Universo em Desencanto. Até breve. Se quer chuva, primeiro tem que ter o calor. O calor é que faz chuva. Sem calor não tem chuva. Sim, mas depois vem a recompensa. Tem que vir devagarzinho. Não pode vir com pedra. Que aí quebra nossas telhas, pronto. É? Pois é, machuca, aí quebra as telhas, você ainda tem que trocar a telha. Então é melhor de mansinho. Devagar. A cidade? Bom, o clima do Brasil é temperado. Depende da natureza. O lugar mais famoso é Cuiabá. A terra não é Cuiabá.
mais famoso. Mas tem muito lugar aí que dá 40, que dá 42, igual aqui. Antigamente era tudo certinho, a natureza vinha regulando, tinha as épocas certas. Hoje não, hoje mudou tudo. A chuva mudou as épocas. Aqui, Esse ano fez mais frio. onde é verão, é inverno, chuva. Aí quando entra o inverno, aí vem o verão. Quer dizer, tudo trocado para chamar a atenção do povo. E o povo não acorda, né? E o povo não acorda, não acorda. Acorda, o povo não acorda. Você está lendo qual livro? Eu? É. 739. 739? É o do devagar. Eu lendo pela primeira vez, estou muito devagar. Tá bom, mas tá bom. Vai devagar. Seu gráfico tá bom, vai devagar. Sem pressa, tá chegando. Estou chegando, né? Estou chegando lá. E você, Emerson, tá com qual livro você tá? 317. 317? Fala aí alguma coisa. Tá dando exemplo assim, por que a gente perdeu o direito de viver. Aí ele começa a falar assim, exemplo da natureza, né? Por exemplo, o urso polar, o esquimó, mora no gelo. Se tirar ele do gelo e colocar num lugar quente, ele vai perder o direito de viver. E aí ele vai fazendo várias analogias, né? A planta que nasce num lugar frio, se colocar num lugar quente, perde o direito de viver. A planta do lugar quente, se você colocar ela num lugar frio, vai perder o direito de viver. O peixe é para viver na água. Se tirar da água, perde o direito de viver. Aí falou, por isso o pensador perdeu o direito de viver. Aí ele coloca assim, por isso que está aí a era do fogo. O salve-se quem puder e se puder. Aí ele fala da guerra nuclear, bomba atômica, porque o pensador perdeu o direito de viver. Beleza, você vê, ó. É bom, os assuntos bons. São assuntos. Mesmo assim, o povo ainda está dormindo. Mesmo a natureza chamando a atenção, o povo ainda está aí. Se você pegar um vegetal do clima frio e trazer para Cuiabá, vai sofrer e depois morrer. Então é os exemplos que a natureza dá. Beleza, é isso aí. Tá joia. E você, qual livro está lendo? 7. Da obra? Da obra. 7 da obra. Fala aí alguma coisa. Então, eu estava lendo ontem sobre os primeiros micróbios, os bichos nascendo, o micróbio branco, nasceu branco, o vermelho, nasceu russo, e depois nasceu preto. Então vieram as primeiras chuvas, a chuvinha fina, aí fala sobre a segunda vegetação, né? Em que aí eles começaram a se alimentar e algumas ervas venenosas começaram a morrer não, secar, para os primeiros. E por aí. Beleza. Não, joia. Você vê que o gráfico anda, mostra. Isso é bom. Isso é melhor do que bom. E você, Mary? Eu estou em 70 de história. 70. É. Olha. E Fala aí, eu ali na página 18 e 19, ele vem falando do corpo de energia racional. E ali ele falou primeiro o corpo de energia racional que deu origem aos micróbios, vírus, vírus visíveis e invisíveis. Aí depois ele falou de novo do corpo de energia ligado ao raciocínio. Aí eu fiquei confusa com esses dois corpos de energia. É dois. Um é da planície e Que o outro são é o... partículas? Sim, sim. E o outro é o raciocínio. É um pouco de energia. E se você tenta pôr o raciocínio
naquele não combina, não dá certo. Então aí você põe as pasticas. Aí dá certo. Então as pasticas são menecerona, são um corpo de energia racional. Então esse dá causa ao micróbio. Então esse vai levar você para a planície racional. Já o outro, que é o corpo de energia racional, que é o habitante, esse tem que voltar para o mundo racional. É unir, como está no universo em desencanto, unir cada um no seu canto. O raciocínio no mundo racional e nós na planície racional. Ver cada um no seu canto. Desencanto, desligar desse encanto. Encanto é mistério. Desencanto é a solução dos mistérios. Então é isso, é esses assuntos que levantam a pessoa. Agora nós estamos no inferno, que o mundo é um inferno. E nós se livre do que vem na frente. Mas nós temos proteção. É só ter calma. Na verdade é o seguinte, o que nós temos que fazer é estudar a cultura racional todos os dias. Os 1000 livros. Esse é o que nós temos que fazer. As coisas racionais estão chegando. As coisas não são como a gente quer. É como tem que ser. A natureza já falou. O bom viver é breve. E todos vocês que já leram os 1000 livros, vocês têm que entender que esse mundo não passou de uma advertência para os habitantes do mundo racional. E nós fazemos parte desse presépio. Nós somos o presépio, porque nós somos a planície racional. Tudo está chegando onde tem que chegar. As coisas racionais é assim. É devagar e sempre, porque é natural. Eu vejo a certeza racional. Isso daí é mais para não haver mais a repetição de um novo mundo deformado. Então o que nós temos que fazer é todos os dias estudar a cultura racional, para se livrar dos obstáculos do magnético. Porque o magnético ele está em retirada. Mas o magnético é perturbador. Ele perturba, ele atrapalha, ele enche o saco. Mas quem está por se ligar, por pouco se ligar à origem, vence. O caminho é esse, não tem outro. Há muito tempo atrás foi anunciado que a salvação da humanidade só viria no 3º milênio. E hoje nós estamos em pleno 3º milênio. Vocês não sabem a grandiosidade que é isso. O 3º milênio ele já foi anunciado há muito tempo por Nostradamus, São João, Santo Odila e muitos profetas de antiga era. Todos recebiam mensagem do astral superior. Aí você vê hoje a alegria dos habitantes do astral superior, a alegria dos habitantes do astral inferior, a alegria dos habitantes do mundo racional, desmaterializado, comemorando, porque nós estamos naquela fase que já foi anunciada. E nós desanimados com as bobagens do chão, nós não podemos sofrer as consequências da precipitação. Nós estamos na praia. Vocês têm que entender isso. Nós estamos na praia.
isso aí. Então o que tem que fazer é isso, é devagar estudar, o resto é resto. Vocês não sabem a grandiosidade que é o terceiro milênio. E o heroísmo que todos só em estar na fase. Isso aí vai vir à tona mais tarde. Agora é reclamação, lapidação, bicho perturbando. É estudar todo dia, não tem nada de tem nada disso não. É bola pra frente e pronto. Aí se de repente eu morrer, melhor ainda. Que você volta pro mundo racional, já fica livre disso aqui. E se não morrer, você vai gozar o desenvolvimento do raciocínio. João, mas nesse meio espaço de tempo da gente ficar guardando essa ansiedade que a gente tem, de ficar guardando essa espera, a gente não vai ter nenhum alívio não dessas transmissões de enxurrada na cabeça da gente? Só paulada. Pau na perna, pau no bumbo, pau em tudo que é lugar. Eles metem o pau mesmo, porque eles estão em retirada. O magnético ele não tem pena não. Sabe qual é a lei dele? A lei deles? Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Assim que eles falam. Mas é eles não têm querer. Eles lapidam mais. Depois eles se lascam. Porque o racional, se for falar com 21 anos, que já é que a gente fica emancipado das duas energias, eu achava que a gente não ia receber transmissão nenhuma, que a gente ia ler assim uma maravilha. É 21 anos de desenvolvimento do raciocínio, aí você vai ficar desprendido das duas energias eletromagnéticas, mas é o pensamento e imaginação que ele fala lá. O pensamento e imaginação já se foi. Isso aí você não tem mais não. O que você tem é transmissão de bicho. Transmissão de bicho é falação. É falar, eu estou falando aqui, ó. Você não está escutando? Se você não estivesse me vendo, você achava que você estava pensando. E o pensamento já foi, isso aí já foi. É transmissão. Agora, infelizmente, nós estamos no meio aqui. Nós não tinha culpa, a gente era planície que ainda ia ser um habitante. Por isso está tudo na sua mão. Está tudo na sua mão. Ah, para o mundo que eu quero descer. Não, não é assim. Não é assim. Não, isso aí é bicharada que perturba para a pessoa fazer isso. Já aproveitando o gancho da máquina aí, pelo que eu estou entendendo, você está falando, começou a falar, tem coisa que não dá para a gente falar abertamente. Outras coisas que eu estudei, conhecimento que vem estudando, não sei se eu estou certo, se eu estou errado para o entendedor. Eu acho que essas transmissões que a gente está recebendo aí é só imunizado. Porque enquanto tiver aqui, igual você fala, embrenhado nisso aqui, é transmissão, é lapidação, é sofrimento, isso aí vai existir. A gente tem que usar de artimanhas para esquivar dele, das transmissões, procurar segurar, igual você já explicou, vê 10 transmissão, estuda as transmissão, estuda elas um tempo, vê qual que presta e que não presta, joga fora que não presta, aproveita uma ou duas, ou se não tiver nenhuma, joga tudo fora. Eu acho que é por aí. Sim, nós estamos na pior parte e na melhor parte. A pior parte porque a bicharada é muita fonte de transmissão na cabeça da gente. Tudo que é em cima transmite na pessoa. O ser humano não é nada, recebe todas essas influências. Aí você pensa, por um trio você pensa milhões de coisas. E não é nem pensamento, é transmissão. Ainda não é o raciocínio. O raciocínio está chegando. Não é que está demorando. A gente que está lapidando, a gente já quer para ontem.
Não é nem para hoje, é para ontem. Porque você não aguenta mais. Só lapidação, bicho atrapalhando. Eu achava que era fácil assim. Você lia, depois morria e ia para o mundo racional. Era assim. E não é não. Olha, eu me enganei. Porque quando eu iniciei, o senhor falava assim, não, mas isso é pra ontem. Meu Deus do céu, esse ontem do João, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que ele falou assim, não, quando as coisas começam a acontecer, você vai estar pronto. Então, mas as coisas estão chegando, é assim mesmo. Eu lembro que uma vez eu lapidei pra caramba, estudando, fazia tudo para comprar meu livro, era uma dificuldade danada. Aí eu juntei um dinheiro lá, tudo legal para comprar o livro no final de semana. Quando eu cheguei no final de semana que fui comprar o livro, Juarez, João, nós tivemos um aumentozinho, que ele falou do livro, nossa, eu fiquei com raiva do livro. Eu ia comprar 3 livros, só comprei um. Com aquela querendo ler e não tinha livro. Era a minha lapidação. Não, mas eu já tinha lido os livros dele. Eram os outros que não tinha. Não tinha ainda a coleção completa. Os de Juarez eu li, reli e entregava para ele. Aí Juarez, mas você já leu? Cuidado, né, Juarez? Eu ficava com vergonha de falar para ele que eu tinha lido e relido. Juarez com cuidado, né, pro João estragar o livro. Recomendando um monte de coisa, hein? Muita recomendação. Dormia em cima do livro, né, Juarez? Então, aí eu ficava zangado, porque o livro muito caro. Mas pai, se o livro é para a salvação da humanidade, como é que tem esse absurdo? Ninguém falava nada. Só bicho, tá vendo? Isso é uma furada. Isso é isso, isso é aquilo. Na cabeça só ficava assim. Muitas vezes eu tava lendo lá e aquilo ficava como um fundo musical. Tá vendo? Esse livro não presta, esse livro não sei o que. Tá vendo? Cara, um absurdo. Terminava de ler, você não sabia nem o que foi que leu. Era assim, a cabeça ficava. Ô João, a luz racional que cai na Terra hoje, e apanha, ela tem influência na vida dos estudantes? A luz racional? É, a menina pediu para me perguntar isso. A luz racional está ligada a todo mundo. A fase é racional. Quando você vê, sai uma claridade lá do mundo racional, alumia todo o universo, que é o vácuo, o espaço, e a Terra. Então quando você vê a visão racional, é diferente de matéria. É diferente. Fala em luz para a gente entender, mas nem luz é. Mas para a gente entender tem que falar assim. Luz, uma luz, aí você vê uma resta, uma claridade. E não é isso. Porque a nossa visão é só matéria, o ser humano só enxerga a matéria. Tirou a matéria, você não enxerga nada. E a matéria está errada, porque acaba. Nós temos a matéria como verdade, e a matéria é mentira, porque acaba. Então é isso é o que dá confusão. Nós somos o presépio, porque nós somos da planície. Todo mundo, tudo que é matéria é da planície racional. O único que é do mundo racional é o habitante. Esse sim. Se eles não viessem acompanhando a deformação, nós nem existia. Nós era água e assim mesmo já tinha até voltado para o mundo racional. Porque era a planície que virou água e nós era água. Mas eles vieram acompanhando a deformação. O racional superior deu o chamado de atenção para eles voltar, não precisa ir acompanhando a planície já estava lá embaixo, mas eles vieram. Aí ele ganhou essa missão de materializar como máquina do raciocínio para identificar a origem.
Então por que você é um animal racional? Porque você tem raciocínio. Mas não é que seu raciocínio está funcionando. É que você tem esse habitante dentro de você. Então, cada um dele ganhou um aparelho, que somos nós. Só que a coisa está por conta de nós e não por conta dele. Para lapidar eles. Lá no mundo racional eles fazem uso da liberdade. Aqui a gente faz uso da vontade. Então o pai faz aquele jogo de palavra para você entender na matéria que você já entende, com as coisas racionais. Enquanto isso, você ficar estudando, você está sendo desenvolvido. Até você começar a entender o saber racional. É esse saber racional que te levanta. Por isso que o pai fala, pergunta o assunto do livro que você está lendo. Se não souber, não tem nada também. Procura saber, mas se não souber, não tem nada. Então não fica com vergonha. É só falar, não, eu li, mas não entendi nada e não sei nada. Beleza. Mas na hora que a gente está lendo, está entendendo. Agora chega aqui e dá branco, um pane. O problema é esse. Só você ficar calma. Quando você fica calma, essa é nossa arma. A nossa arma é a calma. A calma você tem equilíbrio. Agora se você ficar... Aí você não lembra mesmo de nada. É só você ficar calma que as coisas vêm, porque você estudou. Isso aí vem, ó. Começa a chorar, não é chorar. O ser humano é assim, aí ele aparece durão. Mas você toca no assunto e começa a chorar. Não é choro. Isso é o ser humano. Então isso passa. Daqui a pouco você está imunizado, pronto, aí você fica sorrindo. Aí você vai sorrir das bobagens nossas. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta meio idiota. Mas eu vou fazer porque a pessoa pediu. O Carlos Viana. Ele falou assim, que tem um livro que tem muita gente lendo isso já na sequência dos livros. E acelerando para fechar os livros. Ele falou se a natureza está aguardando esses aparelhos fechar os 1000 livros para poder a gente conseguir abrir vidência. Não é nada disso. As coisas vão chegando porque está chegando mesmo. Cada um é diferente. Quanto mais você estudar, melhor é a cultura racional. Quando chegar a hora, vai abrir. Quando você lê os 1000, você já está tranquilo, você já fica mais à vontade, porque você já tem a volta garantida. E seu raciocínio está desenvolvido. O seu habitante está desmaterializado. Aí vocês vão ver a alegria deles. Depois eles vão agradecer. Tudo isso aí. Aí como nós somos ainda a pior parte, ainda não chegou a hora do funcionamento, é assim. Mas não, é só estudar, a natureza não está esperando nada. Nem ela sabe do momento certo das coisas racionais acontecer. Comentando isso lá na praça, né? Nem ela sabe. Eu e o Bex comentando isso lá. Ela preparou o ser humano para a fase racional sem saber. A não ser quando entrou a fase que chegou o seu Manuel, aí que ela foi ver e entender as coisas. Ela não está mudando o projeto então de nada. O projeto está certinho, na hora certa. E ela também é ansiosa, igual nós, quer voltar para o seu estado natural. Aí o que ela faz? Ela apressa a evolução para a coisa ir mais rápido, porque também ela está com pressa para voltar. Ela é igual nós. Você é a natureza é você. Pois é, e ela podia tirar os bichos. Tem hora que ela fica puta também com o mundo aqui, ó. Aí larga, isso aí. Você falou sobre a lapidação do habitante. O que é de fato essa lapidação do habitante? Porque a gente, aparelho, tem que correr atrás do pão de cada dia e essa relação toda, né? O que é essa lapidação do habitante? Então, a lapidação do habitante é essa demora dele voltar para o mundo racional. 21 eternidades que ele está fora do mundo racional. Para ele isso aí é uma lapidação. Mas eles não se lapidam. Porque eles são puro, limpo, perfeito.
Daqui da Terra eles já estão ligados ao mundo racional. Eles estão ligados ao racional superior. Ele acompanha tudo do mundo racional, mas daqui. A lapidação dele é estar fazendo parte de um mundo de sofrimento causado por eles. E eles querem voltar e não podem. Eles só podem voltar quando o aparelho se ligar nele. Quando você se ligar nele, aí vem a consagração racional. Aí ele está habilitado a voltar. Aí ele volta e você fica imunizado, ligado a ele. Aí ele pode voltar. Aí ele é você, você é ele. Ele volta para o mundo racional como se você estivesse lá também. Aí você está aqui. Porque o mérito é todo seu. Você que fez por onde. Então a lapidação dele, por exemplo, os habitantes do mundo racional, devido à fase, ele sai do mundo racional, atravessa todo o vácuo, o espaço e faz a propaganda, como luz, risco de energia, chuva de energia, e volta para o mundo racional. E a lapidação dele é ver o irmão dele voltar e ele não poder. Então esse tempo, 21 eternidade fora do seu mundo de origem, é a lapidação dele. Mas eles não lapidam, eles não sofrem, não precisam de alimento, não precisam de nada. O aparelho dele, que somos nós, sim. Nós é quem recebe toda a carga. Por isso está tudo na sua mão. E você faz uso da vontade. A vontade é o estimulante do corpo. Se você não tiver vontade, você não faz nada. Não tem vontade de nada, fica só em casa. O seu João? A consagração racional, ela vai existir agora, daqui a 200 anos ela vai continuar existindo, daqui a 300 anos. Então, a consagração racional é de aparelho para aparelho. Conforme, por exemplo, a fase for evoluindo, a pessoa já nasce, pega logo o livro já decidiu. Então, a parte mais difícil é agora. É agora. Nós estamos na parte mais difícil. Depois que começar a pipocar, aí vai embora. Aí vai embora. Aí cada vez que se liga, vem a consagração racional de cada pessoa. Aí vai voltando, vai sempre. Todos que vai fazendo por onde vai ter a consagração racional. A não ser, porque está muito longe ainda, dos aparelhos racionais mirins. Esses não, esses já nascem ligados à fase. Esses são os aparelhos legítimos da fase. Esse é a produção de um imunizado e outro imunizado. Mas isso é lá para frente. Quando a maioria ou mais já tiver todo mundo imunizado. E vai precisar disso? Não vai nada. Mas o pai fala na tréplica, isso aí, ele fala na tréplica, ele fala no 34 do histórico, ele fala no 142 do histórico, ele fala nos fininhos, que é para animar você. Aí você fala, não, mas eu vou esperar imunizar para poder ter filho quando sou besta. Aí quando você imunizar, você não quer filho, para que eu quero filho? Então não vai ter aparelho. Mas ele fala porque tem que falar. Então é assim. Agora todos que nascem agora estão ligados no eletromagnético. É remanescente do segundo milênio. É segurar as pontas, porque tem muita gente para nascer com dívida. Segura as pontas, camisinha. Se uma não está segurando, põe duas. Porque gravidez atrapalha. Quando a gente está estudando, a gente não desmaterializa o habitante. Quando a gente está estudando, o habitante não pode fazer nada para afastar os bichos de perto da gente. Ó, a transmissão a voz do raciocínio, falar assim para você entender. A voz do raciocínio é a energia racional. Se você ficar numa calmaria, prestando atenção, fazendo pontuação na leitura, você consegue. Porque você está na calmaria. Agora, da linha de frente, você tem a casa do fluido eletromagnético, que é o pensamento e imaginação. Esse está na linha de frente. A cabeça do ser humano serve para quê? É só para pensar, como o pai fala no livro, ou existe alguma serventia? É um relógio com 7 ponteiros, e esses ponteiros estão funcionando.
quando o relógio é normal. Nós temos 2 ponteiros da visão, que são os olhos. 2 ponteiros da audição, que é os ouvidos. 2 ponteiros do olfato, que é o nariz. Um ponteiro da boca, que é do paladar, que é a boca. Então isso aí está em funcionamento, tá atento. Você está lendo aqui, prestando atenção, mas esses ponteiros estão ligados. Passa uma moto, você escuta. Aí você já pensa no barulho da moto. Quer dizer, já atrapalha aqui sua concentração. Então é a luta para desenvolver isso assim. Mas se você for fazendo pontuação na leitura, com calma, sem pressa, não precisa pressa para terminar o livro. Como é a voz do raciocínio? É uma música? A voz do raciocínio é a energia racional. Mas tem assim um comparativo? Então aí vai mexer no seu sentimento. Porque o sentimento do ser humano ou é para mais ou é para menos. Se ele for para mais, dependendo do assunto, você fica alegre. Se for para menos, dependendo do assunto, você fica triste. Então é sutilmente a voz do raciocínio, é a energia racional que chega em você. Só que esse raciocínio, ele está dentro de você, porque ele tem a máquina, que é ele tanto fica lá de fora como entra dentro de você. Quando você está lendo, ele entra dentro de você, ele fica escutando sua leitura. Aí você terminou, fechou o livro, aí ele sai, ele te agradece, ele te abraça, e você não vê nada. É importante, né? De madrugada. Importante, por isso são 3 coisas básicas que eu falo. Para estudar cultura racional tem 3 coisas básicas. Primeiro é fazer pontuação na leitura. Segundo, lugar próprio. Você tá com maior conhecimento, não é qualquer lugar que você vai ler. Você tem que concentrar. Tem que ter o lugar próprio. E as horas certas. A melhor hora é de madrugada, as primeiras horas é de madrugada. Hora do silêncio, hora primeiro em cima. Então esse é assim. A hora morta, né? Hora morta. Acabei de ler. Sim. Então são as melhores horas. Mas é porque nós estamos num mundo bagunceiro. O mundo é barulhento. E esses barulhos atrapalham. O ser humano tudo atrapalha por causa desses ponteiros que nós temos na cabeça. Aí você está concentrando na leitura, às vezes você pega o livro e começa a ler. Aí você lê 2 horas. Mas se você só concentrou 20 minutos. Esses 20 minutos é peneirado, é acumulado. Então tudo isso aí é coisa. O resto foi só transmissão de bicho te atrapalhando, termina de ler, não sabe o que leu. Então é a luta para desenvolver o raciocínio. A gente entende, eu passei por isso, eu sei. Bicho berrando. Só atrapalhação. Nós estamos na pior parte, mas infelizmente o caminho é esse, não tem outro. E se perder esse daqui, essa chance, babau. Desce de classe, porque nós estamos ligados às transformações. Aí só vai voltar na 22ª eternidade. Agora, quando tudo isso aqui acabar, tiver no mundo racional, acabar isso aqui, aí nunca mais vai acontecer. Por isso que é assim, devagar e sempre. Porque é as coisas racionais, é natural. Não é rápido, não é de repente. Ah, de repente você está com raciocínio desenvolvido. Sim, mas não foi de repente. Quanto tempo você passou estudando aí? Aí o racional foi lá no livro, uma madrugada florida, todos alegres, sorridentes. E aí, de repente... É por isso que, presta atenção nos assuntos. Esse assunto está ligado à imunização racional. Os assuntos racional estão ligados à fase racional. Os assuntos racional estão ligados à essência racional sua. Então está ligado, é o assunto que levanta. Quer dizer, está te ajudando. Você pode dormir pensando e acordar raciocinando.
Porque esse saber racional te levanta em silêncio. Ah, não consigo concentrar na leitura. Tá bom. Continua. Ah, não sei o quê. Tá bom, continua. Todo dia você estuda. O sono, É outra lapidação. é demais. O sono é o descanso do ser humano. Mas tem hora que parece que até me taca na cara da gente. Aí tem mais os bichos atrapalhando. Se já tem o sono e mais os bichos atrapalhando, você vê, tudo atrapalha. Tudo. Eu fico 1 hora numa página, às vezes. Quando chego embaixo, eu volto em cima de novo. Tem que ir no dedo. Tá bom. Vá lá. Porque é assim. Senão, você tá lendo. Olha, vai chover. Ó, a sua calça comprida tá lá no... Ele é cara. Quer dizer, o bicho atrapalha. A gente brinca, mas na verdade é difícil mesmo. Por isso tem que brincar mesmo, porque é lapidação. Lapidação não faz graça, não. É lapida mesmo. Eu mando meu povo vir tudo aqui conversar com você. Vai lá no João, tá? Vai lá conversar com o João um pouquinho, dá um pouquinho de paz. Eles não obedecem. Aqui tem uma turma que fica aí, identificando quem chega e quem não chega. Tem bicho aí, ó. Tá desde segunda-feira aí. Ainda nem olhei pra cara dele. Pra conversar. Na ocasião, ele é um cadeirão. Aí tá lapidando, porque tá demorando. Ai, cadeirão. Quer dizer, mas é uma lapidação diferente. Você vai lá, faz alguma coisa, volta, não olha nem pra cara dele. Ele fica puto. Agora, quando é aqueles bichos legal, você fica legal para conversar com eles, você fica animado. Deixa eu responder depois pra gente. O que a gente vai fazer, trabalhar na fase depois que a gente abrir evidência? Muita coisa. Não, mas depois só responde, porque o pedido para me perguntar isso pro senhor. Muita coisa, amado. Quadradinho. Quadradinho. E aí, Roquelina? Tudo jóia? Tudo bom e nada presta? É? Vai melhorar. Menina aqui tá falando, vai melhorar. Magna, você não falou qual o livro que você está lendo? Esqueceu o livro. Eu estou no 240. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz do mundo racional. Beleza, tá jóia. Vamos tocar para animar. Depois a gente conversa. Rasqueado, hein?
Pode entrar aí. Muito bom. Agora vamos mestre varonil. Caprichar, porque ele tá aí. Mestre varonil. Você já viu aquela música? Manuel, o maior homem do mundo. Quer dizer, esse é. Então tá aí, vamos homenagear ele. Mestre varonil. Você viu aí, Tim Maia fez isso aí, nem noção, porque ele estudou pouco livro. Pai, hoje tem uma chuva de bênção na gente, que nós estamos precisando de uma energia nacional. Tudo feito pela natureza. Oi? A natureza que usou o Tim Maia para fazer a letra. né? Então, como ele tinha pouco estudo de cultura racional, aí ficou. Você vê uma letra enorme, bonita. Aí parou, aí falou, agora você estuda mais um pouco para você terminar a música. Aí ele não parou, rolou com outras coisas e não foi para frente. Só fez o refrão. Manuel, o maior homem do mundo, amo sábio e profundo, semeou conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, uma nova geração. Natureza, agora você para, estuda mais, para você completar a letra. Mas tudo feito pela natureza. Para ele só recebe a intuição, o pensamento. Aí você olha, mas olha, Tim Maia, quem estava aí nesse negócio aí de vocês, fez umas músicas até bonitas, mas depois se lascou todo. Largou tudo. Quer dizer, a visão do ser humano. Então vamos lá, mestre varonil. Só abençoando todo mundo. Mãe, salve, pai, obrigado. Magna, calma que você vai ver, seu Manuel. Agora é crochê. Célia, qual livro você está lendo? Eu finalizei o 21 do histórico e estou começando o 22. O 21 do histórico, ele vem falando do dever e obrigação de zelar pelo conhecimento racional, zelar pelo conhecimento. Fala das estrelas, o giro monótono das estrelas, né? O giro monótono magnético das estrelas. No princípio da deformação é uma chamada de ouro e atalhos. Fala daí que as estrelas, com seu giro magnético, têm influência em tudo, né? Em todos. E vem falando, estou resumindo, é para falar mais? Não, pode falar. Aí está falando também, a última lição, também fala do conhecimento, dos que estudam, que levam a sério o conhecimento racional. Aí fala que o bem leva a sério o conhecimento, estuda e mostra que é um estudante. Aí vem falando da diferença do aparelho que realmente leva a sério e vem falando do que não leva. Aí faz a diferença entre o bem e o mal. Beleza, tá vendo como foi bom o chamado? Eu sai água. Tião, qual livro você estava? 93 do histórico. 93, fala aí, Tião. Ele está falando que nas nossas horas, né, que a gente tem que se ligar mais
a energia racional, né, em cima do que na matéria. Aí ele fala, ou pelo menos nivelar. Aí depois mais na frente lá ele fala de novo, e nivelar também não é bom porque você vai estar igualando a cultura racional com a cultura da matéria. Fala, o melhor mesmo é você sempre se ligar mais à energia racional do que ao magnético. É bom, quer ver? Então, é estudar, concentra no que você está estudando. Às vezes você até compara alguma coisinha com a ciência, para ver se a ciência está certa, mas tem coisa que não bate. Então, é a concentração racional, esse é o maior conhecimento do mundo. Entendeu? A ciência fala que a durabilidade de vida do ser humano vem aumentando. O pai fala que vai caindo, que vem diminuindo. É só você parar para analisar. Os cientistas, ele calcula que a idade máxima do ser humano vai chegar em 150 anos. Os estudos dele que eles fazem. Por quê? O que ele se baseia nisso? Naquelas pessoas famosas lá para trás que já morreu. Que morreu com idade pouca. Aristóteles morreu com 64 anos. Isaac Newton morreu com 75 anos. Galileu morreu com 78 anos. Então eles vão se baseando por esse pessoal antigo. E agora vem aumentando. Então, a ciência em parte está certa. Por quê? Porque quando muda uma fase, a durabilidade começa pouca. E vai aumentando. Mas não vai chegar. Por exemplo, se você tem uma ideia, a fase de bicho racional, que é de selvagem a bicho racional, o primeiro milênio, para vocês entenderem, durou 300 anos. Aí entrou a fase de animal racional que atingiu a civilização, que é hoje. Não vai chegar a 150 anos. Quer dizer, está diminuindo. Mas para a ciência está certo, porque quando começa a fase de animal racional, a durabilidade é pouca, aí ela vai aumentando dentro. Mas só aquele teto lá e pronto. Como a ciência só vê palpável, só as coisas daqui, então eles calculam mais ou menos que está aumentando, que é boa alimentação, que não sei o que, comer bem vai chegar a 150 anos. Os cálculos dele. Mas é a degeneração da matéria, vem diminuindo, vem diminuindo. Daqui a pouco, com 15 anos, você está velho. Então, é o tempo. O tempo que vai mostrando aí. Então, o que ele está querendo mais ou menos dizer isso aí. Ele estava falando também sobre quem estuda a cultura racional, ganha tudo, ganha até o aumento da vida, né, a durabilidade da vida. Sim. Aí quando imunizar, quando você estiver imunizada, quer queira ou não, as impurezas do seu corpo vai ter dificuldade de te destruir. Porque o corpo humano, ele é um conjunto de ruína reunida. Por si mesmo ele vai se destruindo. E quando você se liga à energia racional, fica imunizada, uma pessoa imunizada, legalizada, assinada, carimbada, aí sim, as impurezas do seu corpo vai ter essa dificuldade. Aí por isso que é prolongado os anos de vida. Mas aí você não sofre mais, você está ligado à energia racional. Você está vivendo aqui no mundo racional. Não precisa de alimento, é independência da matéria. Mas só imunizada, a pessoa imunizada. Aí está por conta da energia racional. Agora, enquanto se imuniza, feijão na tripa, para poder se andar. É isso aí. Ele fala até que é para ganhar anos de vida para ajudar o resto da humanidade. Sim. Ixi, Maga, tem tanta coisa aí quando vocês abrirem evidência, vocês vão fazer. Muita coisa, não é pouca não. Mas, seu João, uma pessoa sozinha vai dar conta de tudo. O senhor já está dando pessoa conta de sozinha tudo. vai aparecendo aí, a pipoca vai subindo. É só alegria, Magda. Calma. Deixa Sampaio falar. Sampaio, qual ali você está? Estou quieto. Você está pensando, você vai estar... Está olhando. 793. 793. Ó, fininho.
Fininho. Começou a lapidação do seu pai, fininho. Quando você já passou por 762, né? Você não se embaralhou lá, não? 762? 762? Sim, qual sentido embaralhado? Ali tem duas situações. Só que o pai emendou tudo. Ele emendou tudo. Então, se a pessoa não prestar atenção, vai lapidar. 762. Ele fala assim, que há 1000 anos atrás, iniciou o fim da matéria. 1000 anos depois, é agora, está chegou a matéria, chegou no seu fim. E por isso todos estão sonhando com a levitação, com os dias vindouros. Aí ele fala, mas não é a matéria que vai levitar, quer dizer, já parou ali, quem vai levitar é a energia. Ali são duas situações que ele já explicou lá embaixo, mas ali ele emendou. Aí você lê assim, poxa, todos os livros ele fala que a gente vai levitar. Matéria, até os gordinhos vão levitar. E o povo vai ficar tudo curioso para ver se não tem um motorzinho na bunda que está levitando a pessoa. E aqui ele está falando que quem vai levitar não é a matéria, quem vai levitar é a energia. Você lembra disso? Não, eu lembro sim. Mas você não ficou... Não, porque eu fiquei, né, nesse momento que eu vi essa... Como você falou, para fazer uma confusão, eu fiquei assim, refletindo, né? O que poderia ser 1000 anos atrás? Porque em 35 já terminou os 1000 anos. Então, aí de 35 para cá começou uma nova fase. Quer dizer, eu acredito que até 35 foi o desenvolvimento da matéria. De 35 para cá já é o desenvolvimento da essência da matéria, já não está passando por uma outra fase. Para chegar a um corpo de energia em vez de matéria. A matéria vai se desfazendo e o corpo vai se transformando em mais energia. Mas isso que você falou aqui, eu estou lendo também no 792, ele fala que não é o corpo de matéria que vai levitar, é o corpo de energia. Pois é, mas eu falei, será que quando a pessoa se transforma, que 40, ela vai fazer o reconhecimento, será que nessa parte que ele está falando que está levitando? Pois é, que ele já explicou lá embaixo. Ele explicou lá embaixo aí, das transformações do corpo que passa e depois vai virar energia, aí essa energia vai percorrer o espaço, vai levitar, vai fazer isso. Então ele tá. Só que ele emendou esse assunto com esse outro, lá nos fininhos. Então quando você estiver lendo ali, você tem que dar um ponto final naquele, completar com outras coisas para depois emendar nesse. Aí sai legal. Mas se você ler assim, do jeito que ele está assim, aí você vai fazer confusão. Não, porque nessas horas assim, que dá para ir pensando, vai embaralhar, aí eu já paro. Eu fico analisando mais ou menos, apesar que a gente não chega assim, nunca à conclusão real do que tem que ser. Mas a gente para e reflete. Como você falou, né? 1000 anos atrás, depois 1000 anos na frente, ele colocou duas situações. Né? Duas situações. Mas aí eu fiquei falando, bom, se a gente vai levitar com um pouco de matéria, deve ser depois da transformação, vai fazer reconhecimento. Aí você vai ver que a coisa mais fácil, Marcos, é levitar. É como você levantar seu braço. Às vezes eu levanto, ele vai cair para baixo. Mas para levitar, já não tem que ter a senha, você nunca passou para nós? Sim, a senha você inicia. Você nunca passou para nós a senha? A senha inicia com o número 1. A senha inicia com o número 1. Ela não pode iniciar com o número 0. Número 1 conta a primeira vez que você leu os 1000. Aí você vai ter sua senha. Você vai ter tudo isso, mano. Sampaio, você vai ter tudo isso. Ô, João, depois você vai explicar um segredo. O que significa a gente ver a vida? Uns enxergam a vida pelo direito, os outros enxergam pelo esquerdo. Então, a vida da matéria, ele está falando da vida da matéria. Sim. A vida da matéria é assim. Só lapidação. Aí cada um, dependendo do que está passando. Entre os acompanhantes da pessoa, tem alguma coisa a ver com os acompanhantes? Sim, tem tudo. Os acompanhantes atrapalham tudo.
transmissão dele. Agora, quando o assunto é racional, você tem que separar. Ele fala que a vida é boa, mas a vida é racional. A vida da matéria é lapidação. Mas ele joga assim que é para você separar. Então, por que quando você imunizar, você não morre mais? Porque em vida, aqui na matéria, você se liga à vida eterna, que é seu raciocínio. O seu raciocínio, ele é uma vida eterna, ele nunca se acaba. Desde que ele foi feito no mundo racional. Então você se ligar nessa vida, em vida, a vida eterna, que é seu raciocínio. Aí ele volta para o mundo racional e você continua aqui, mas vivendo aqui, sabendo de tudo lá, vendo lá e aqui. Então essa vida sua, você já ganhou aqui embaixo. Porque o que nós era? Nós era a planície racional. Nós estávamos prontinhos para ser um habitante, mas não estava na hora. O progresso racional é só os essencial, só o essencial. Por isso é difícil da pessoa entender como que é lá o progresso racional. Então você estava pura, limpa, perfeita, esperando a hora de ser um habitante. E você não foi o habitante. Você desceu com os habitantes em cima. Então por isso que está tudo na nossa mão aqui. Então você vai entendendo essas coisas. Então é a mesma coisa, a criança está aqui, na barriga da mãe, prontinha para nascer. Está lá dentro da barriga da mãe, abre os olhos, vê o útero por dentro. Isso aí o pai fala no segundo volume da obra, ele fala isso aí. Que quando você fecha os olhos, você vê longe qualquer coisa. Você vê um lugar que você já esteve lá. Você está vendo as imagens do útero de sua mãe por dentro, quando você estava lá dentro. Então, quando você ficou pronta dentro da barriga de sua mãe, você abriu os olhos, aí aquelas primeiras imagens que é lá de dentro, grava no seu sentimento. Aí você abriu os olhos, olhava lá, via tudo, mas não entendia nada. Achava esquisito um troço lá, uma corda, um negócio. Eu lá, veio o outro por dentro. Aí fechava. Aí abria, aí fechava. Então você estava pronta para nascer. Daqui a pouco você escuta uns trovão. É o outro. Aí você vai nascer. E nós, ele fala no segundo volume, quando você fecha os olhos, você vai ver a planície racional, o lugar que você já teve. Você estava prontinha para ser um habitante. Mas não foi. A planície desceu, abriu caminho, criou todo esse enrosco aqui. Olha, até hoje eu não consigo entender como que a planície desceu, porque a planície era um habitante. Não, foi provocada. A planície é uma massa cósmica. É uma concentração de pureza. Então ela foi provocada com os habitantes em cima. Os habitantes em cima, ela foi descendo. Seu João, mas os habitantes têm peso para a planície descer? Essas são as maneiras para a gente entender, Marta. Você não tem nem condições de imaginar o mundo racional. Às vezes eu estou falando assim, essas imagens que se você está formando e vendo, não é essa. Não é. Mas para você entender, é. São as imagens do assunto que a gente está falando. Dos argumentos. Aí você fica formando aquelas imagens. Aí tem coisa que você entende, tem coisa que não entende, porque imagem é origem magnética. É uma coisa que eu li lá no livro, o Nosso Guru fala assim, ó, hoje a gente é aparelho racional. Para a gente se tornar um racional, a gente tem que ser consciente. Ou seja, só convivência, né? Então nós estamos na parte provisória do conhecimento. Quando você se imuniza, aí sim. Você entrou na parte básica, na parte joia mesmo. Seu João, no meio de tantos estudantes, não tem ninguém pronto para abrir uma vidência, não? Uma mulher ou um homem de novo? Muitas pessoas prontas. Mas por que o pai não dá uma colher de chá e não abre mais um? Ou uma? Nós todos,
Não, tudo bem, mas acontece pelo menos mais um aí, a gente já ficava feliz. E contente. Feliz, alegre e contente. Pois é. Porque tem muitas pessoas prontas. Muitas, não é pouca não. Fala, Nico. Eu vejo o senhor falando muito das consequências da precipitação, né? Que tipo de precipitação? De quem, no caso? Nós, estudantes? Sim. Que tipo? Porque é o desânimo. Como vocês não estão enxergando nada, não estão vendo nada, o que vocês estão vendo? Ensaio, vai na banda, toca, divulgação que não vai para frente, divulga, dá livro, o povo joga fora, outros lê. Você não vê aquilo, é que desanima você. Então esse desânimo. Mas você não sabe a grandiosidade que você está aqui, na fase racional, com o livro na mão, estudando, que já leu os 1000. Então, é só questão de tempo. Então é esse desânimo. Por quê? Com as bobagens do chão, as coisas do chão. Você fica zangado aqui, não quero mais saber, chuta tudo, quebra tudo. Igual aquelas pessoas, para o mundo que eu quero descer, não quero mais ficar aqui não. Outros querem morrer, porque coisa do chão. Então é esse desânimo. Eu sei porque eu estou falando, porque eu passei por isso. Véio. Só encontrar era bicho para me lapidar. Mas vamos tocar, depois a gente tem que ver. Vai. Crochê. Espera aí, Pelé. Vamos lá. A propaganda certa é a levitação. Essa é a propaganda bomba. Essa é a propaganda certa. É essa daí que vai parar o mundo, que está perto de acontecer? Essa outra propaganda é boa. É certa também. Mas não vai surtir efeito quanto a levitação. Mas o senhor falou para mim outro dia que ia parar o mundo. É essa que está próxima? É a propaganda bomba. É essa que está próxima de o senhor levitar para o mundo ver? Mago, eu estou falando uma coisa, você está botando palavra na minha boca. Seu João, acontece que eu escuto o dia inteiro isso por telefone, o povo perguntando para mim, Magna, tenta ver se o João fala alguma coisa para dar alguma luz para a gente. O senhor tem que dar alguma luz pro povo. Vamos deixar o Pelé falar. Fala, Pelé. Não, é que eu vou perguntar para você já nos falou, mas é sempre bom ouvir de novo, porque às vezes, você falou de desânimo, às vezes, muitos estudantes às vezes estão desanimados, né? O Racional Superior está vendo o esforço de todos os estudantes do cultura nacional que diariamente lê, diariamente colabora, diariamente divulga, enfim, que tem o respeito, a obediência ao mundo racional e ao Racional Superior, que todos estão ansiosos para adquirir a evidência racional? Sim. Isso aí é maior. Depois tem coisa que a gente não pode falar. Vocês vão ver que valeu a pena. Tudo que vocês fizerem para a cultura racional vai valer a pena. O esforço seu na leitura, aquela boa vontade de estudar e bicho atrapalhando, aquele desânimo, você com o livro na mão com aquele desânimo, mas seu esforço próprio, tudo isso aí, depois você vai saber de tudo isso aí. São coisas que é da lapidação. Aí depois, aí você vai ver tudo isso aí como que é. Ah, não dá para falar. Eles ficam tudo olhando para lapidar vocês. Não dá. Você está lendo de qual, Pelé? O que eu fui falar? Eu escolhi o Dário Sampaio. Eu estou lendo 61 do Histórico. E o Racional Superior fala: quanta paz nas casas dos que são verdadeiros racionais, e quanta desarmonia nas casas dos que não são racionais. Porque os que são racionais estão na fase de recuperação, e os que não são racionais estão na fase de lapidação, de liquidação. Então, os que são racionais, então, alegria sempre e sempre, cada vez mais. E os que não são racionais, então, a lapidação e tudo de pior para pior, sempre que estão na fase de liquidação.
Existem duas fases. Uma fase em excedência, que é a fase racional. E uma fase em decadência, que é a fase do animal racional. Então, nós que nós passamos a nos conhecer, nós temos que, em primeiro de que tudo, em cima, colocar em cima em primeiro lugar. Porque em cima é que comanda embaixo. Em cima é que rege embaixo. Em cima é que está a solução de tudo. Então tudo vem de cima, na origem, que é o mundo racional. Embaixo, só o pensamento, só a lapidação. E o pensamento não consegue explicar o que é racional. Porque o pensamento é energia eletromagnética. Então ele fala que as primeiras horas, nós temos que colocar em primeiro lugar em tudo, a leitura. Ele fala, a leitura do livro. Então as primeiras horas devem ser dedicadas à leitura do livro. A leitura pela manhã, para que todos possam desenvolver o raciocínio. Ele fala que a pior coisa é viver sem se conhecer. E a melhor coisa é viver se conhecendo. Então é isso aí, ó, parabéns. Isso daí, você vê como sai coisa. É só você ficar calmo, que sai as coisas vêm na cabeça. Esse assunto é de uma grandiosidade enorme. Isso aí levanta a pessoa, esses assuntos. Por isso que o pai fala, manda falar o assunto do livro. E nesse livro mesmo que você está lendo, ele fala que todo animal de 2 pés voa. Exato. Só falta o animal racional. Então, aí... E ele até dá um exemplo para nós também, da levitação, como você falou da levitação, que vai ser a propaganda bomba, né? Que o bicho racional, por ele não se conhecer, então tudo que ele não conhece, ele não aceita, ele tem até medo. Então assim foi quando inventaram o avião, né? O bicho falou que não era possível, que né, como que podia máquina pesada voar no espaço, que o avião está aí hoje. Então tudo isso foi preparação da natureza para quando chegasse agora a fase de recuperação racional, fase racional, todos nós estivéssemos prontos e todos nós tivéssemos o entendimento e a compreensão para desenvolver o raciocínio. Beleza, é isso aí. Aline, você mesmo. Fala aí o livro que você está lendo. Estou no 57. Aí ele fala da fase racional, né? Que é a fase do desenvolvimento do raciocínio e também a fase espacial da levitação, né? Que a gente vai levitar dos 4 quadrantes, né? Dos 4 cantos do mundo e vai começar do Brasil. E também fala que é a fase da redenção, né? Da humanidade. O verdadeiro redentor é o racional superior. Parabéns. Onde eu li, até onde eu li. E você? 9,6. 9,6. Isso. Fala aí alguma coisa. Ele fala que a razão da união de um por todos e todos por um. Estava desenvolvendo um raciocínio que vai levar a todos para o mundo racional. Nós estamos na fase racional. E daí os animais racionais vão se transformar em aparelhos racionais. Aí ele fala das transformações da natureza, que o motivo dessas transformações é levar o ser humano de volta para o mundo racional. E que daí ele fala da morte, né, que muitas pessoas não compreendem a morte, né, que tem a morte com choque, né, mas que essas transformações foram necessárias, né, para trazer a evolução da humanidade. Beleza. Olha. Ó, nesse livro também ele fala das 3 culturas. Na fase de selvagem, a cultura dos selvagens. Isso, vai numerando. Que era o Guarani, com vários dialetos. Na fase do animal racional, a cultura científica, a cultura filosófica, científica, que a gente... Mas na fase racional, a cultura é racional. Então, é a mais elevada, é hora de estudar a cultura racional. Então ele fala também desse Leozinho de Deus. De Deus todo mundo quer ser, né? Do diabo ninguém quer ser. No 124. Ô, beleza. Fala aí, Léo. Ele fala lá, né, com relação ao trabalho racional, descansar e trabalhar racionalmente. Ou seja, todo mundo tem que fazer o que está fazendo, né? Ler, reler, estudar
Ele também fala bastante também do todos que passaram a se conhecer já sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, como vieram e como vão. Né? Todos que têm, lendo e relendo, vão desenvolver o raciocínio, né? Para adquirir o equilíbrio, a evidência racional para ver o mundo racional e os habitantes do mundo racional, né? Desenvolver o aparelho racional e depois de ligado à energia racional, que é a energia racional, uma energia espacial, vai levitar, transitar, né? E vai desenvolver a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que a energia racional vai compor o corpo de energia dele para estar pronto para voltar para o mundo racional. Beleza, beleza, joia. Esse livro também fala do amor. Do amor. O que é o amor? Alguém sabe? Célia, o que é o amor? O amor é racional. Tem um amor racional e o amor do bicho. Nesse livro ele fala o amor racional e o amor do bicho. Eu não vou contar não, senão você vai ficar apaixonado. E por isso nós já vamos tocar. E por isso nós já vamos tocar a música 18. Do qual? 18. Ah, 18 é a música do Pelé. Senão você vai apaixonar e já escuta a música 18. É crochê. Não, mas é só brincadeira aqui. Eu faço assim pra Magna, ela faz crochê. A outra já chama outro nome. Ô Cecília, como que é essa aqui? Crochê. Ó. Outra crochê, outra crochê. Dezoito, hein? 1, 2. A leitura do livro, enquanto você não imunizar, você não pode parar de ler. Todo dia você lê, todo dia você lê. Que é a sua ligação com a energia racional. A fase é racional, você tem que se ligar à energia racional. Como? Através da leitura. A dia que você imunizar, não precisa mais da leitura. Então, a leitura é a energia racional materializada em assunto. Esses assuntos, onde você conversa, faz a divulgação, divulga, conversa, bate papo um com o outro racionalmente. Tudo isso aí você está ligado à energia racional. É boa. Eládio, qual livro você está lendo? Eu estou lendo o 156. No 156, ele fala sobre as duas bandeiras. A bandeira racional e a bandeira do animal racional. A bandeira racional é do desencanto, é a bandeira da verdadeira paz. E a bandeira do animal racional é a bandeira do encanto, é de quem nunca conheceu a verdadeira paz. Beleza. Você vê aí, você fica alegre, porque o gráfico vibra, mostra. O gráfico mostra toda a sua trajetória, desde quando você iniciou, tá tudo aí. Depois você vai ver o gráfico. É melhor do que celular. Celular você coisa lá e lá acende, daqui a pouco apaga. Isso aí é muito melhor. E fica o tamanho que você quiser. E outra, não precisa você estar com o dedo. Luzia, qual livro você está lendo? 125. Fala aí, Luzia. Desenvolvimento do raciocínio é o encontro com o racional superior no mundo racional. Você viu, ó, o racional superior está aí, pertinho de você. O livro é um encontro com ele. A cultura racional é um encontro com Deus. Então ele está aí, ó, pertinho de você. O esforço para ler o livro todo dia, né? Aí a gente esquece desses detalhes e só sente o sofrimento. Então, nós estamos na pior parte, que nós somos a matéria. E a matéria depende, tem muita transmissão que atrapalha. Mas vocês não sabem a grandiosidade que é a fase do terceiro milênio.
Muito enunciado lá tem. Oi? Quando a gente pensa, a gente até percebe, mas depois passa, aí a gente esquece que a gente leu lá, aí você começa a lapidar com a enxurrada de transmissão na cabeça. Então, o mesmo pensamento que foi preciso e necessário para te preparar para a fase racional, você vai usar ele, é o auxílio do pensamento, para desenvolver o raciocínio. É a quinta potência. Então, aí é assim. Você lê, esquece, lê, esquece, lê, esquece. Além do pensamento estar fraco, você tem que ler, repetir, e mesmo assim, esquece. Essa é a lapidação racional. Você pegou no livro, começa a ler, começa a lapidação racional. Mas não desanima não, é assim mesmo. Então, as transmissões, elas só vão parar quando nós adquirimos evidência, porque nós vamos estar vendo. Quando você adquire evidência, aí você vai ver que 90% é eles. 90% é o povo invisível. Você tem seus acompanhantes, cada um dá um pitaco. Quando eles querem ajudar, até é legal. Mas quando quer atrapalhar, uma turma quer ajudar, outra quer atrapalhar, aí você fica naquela jogada. Tem uns que não fica só quieto lá, olhando os outros transmitindo. Aí ele sai, dá uma volta, vê o que ele vê lá, aí chega e fica transmitindo para você. Mas eles transmitem pela metade, para ficar coisa lá, para você ficar lapidando. Então é assim que funciona. Com a evidência você vê todo mundo. Você está aqui, eu estou olhando para você, esse que está aqui começa a transmitir para mim, eu sei que é ele. Eu sei que é ele, quer dizer, isso aí já não me lapida, porque é ele que está falando para mim. Ele está aqui, por exemplo, eu estou aqui, e olhando para você, aí ele está falando. Eu não vou mais ler o livro, se ele falar isso. Ah, tá bom, você nunca leu, mas porque eu estou vendo ele. Se eu não visse, eu já achava que era eu. Ah, você não vai, eu não vou mais ler o livro. Ele fala assim, eu não vou mais ler o livro. Aí você não vê ele, você acha que é você. Não vou parar não, vou parar não. Ah, eu não vou mais ler esse livro, o livro é maçante. Olha, estou perdendo minha juventude. João, você só raciocina, apesar que você usa a voz que é eletromagnética, mas no caso você só raciocina. Então, o raciocínio não tem voz. Se conversa o dia inteiro, não cansa, não tem voz, não tem distância. Você conversa com quem você quiser. Esse é o seu raciocínio. O senhor só raciocina? Raciocínio, o funcionamento da glândula. Ah, o senhor só usa a glândula? A glândula pineal. Estou falando de raciocínio para você entender, porque o raciocínio é o habitante. Por exemplo, você raciocina uma coisa. Raciocinar é acertar. Se você pensou alguma coisa e acertou, você raciocinou. Porque raciocinar é acertar. O raciocínio não erra. Se você raciocinou, você acerta. Agora, você pensou e errou, aí é pensamento. Quando eu tenho evidência, eu vou aí usar não, aí você vai usar a máquina do raciocínio. Aí você vai usar. Aí você vê que o raciocínio é ele, é o habitante seu, não é que você está raciocinando. Foi falado assim para separar e mostrando aos poucos quem é o raciocínio, quem é o pensamento, quem é a imaginação. O pensamento e a imaginação é a casa do fluido eletromagnético que recebe tudo isso aí. Aí sai corta. Aí você fica só usando a glândula. A glândula pineal é raciocinar. Você vai só raciocinar. Agora é lógico, tem um monte de coisa. Olha, não pode fazer isso. Olha, não pode fazer isso. Olha, então você fica. Eu posso andar aqui, ó, mas não posso pisar no risco. Eu tenho que pisar só na lavoura. Porque você vê lá. Mas tem hora que você faz assim, não pode. Então, só dando um exemplo para você ver, para poder você entender aqui. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. É assim. Por quê? Porque não bateu o martelo ainda.
Quando bater o martelo, aí pronto, aí não tem mais parar papá nem um boi teimoso. Na sua cabeça entra alguma coisa, assim, fluido, alguma coisa? Se tem? Na sua cabeça. Porque entra fluido, às vezes a gente... Ah, tá. Às vezes, sem ser transmissão fluida de coisas. Entra alguma coisa, alguma influência? Sim, você está vendo. Você está vendo o campo. Aí você vê os fluidos elétricos, fluido magnético, fluido do calor, fluido do frio, tudo está aqui, tudo misturado. Esse fluido não entra dentro de você. Transmite. É a mesma coisa. Você está com fluido magnético. Sim, o fluido magnético fica transmitindo para você. Você já é uma carga magnética. Então você já tem seus fluidos. Mas você vê os fluidos do campo. Aí você vê. Só que o magnético atrai um atrai o outro. Aí você falou, quando o cara do lado transmite, eu vou parar com esse livro como eu. Né? Mas de repente também aquilo, não, eu vou parar não. Então, como você já se conhece, estou dando essa dica, olha, eu vou parar de ler. Você não. Você nem lê. Que você já sabe que ele está transmitindo. Não, nem desenvolveu o raciocínio, se eu vou parar de ler quando desenvolver o raciocínio. Quando estiver imunizado. Então você pode combater. Mas assim quieto. Não demonstrando ou falando. Se você for demonstrar, falar, aí ele vai dizer, isso daí tá doida de pedra. Então só para você ficar bem. Isso aí não, isso aí é alguém que está transmitindo para mim. Toca a sua vida. Rapaz, quando eu falo que nós estamos na praia, você está na praia. Você nadou, agora você está na praia. O que você tem que fazer agora? Tira toda a roupa, fica despida, espreme e veste. E toca para frente. Tomar uma água de coco. Oi? Tomar uma água de coco. Sai em busca de sua casa. Seu João. Nem fala isso que tá dando frio. Fala aí, Luzia. Fala o quê? Seu João, quem vai ganhar as eleições? Quem vai ganhar as eleições? Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei que o senhor sabe. Só a natureza sabe. Tá. Só a natureza sabe. Tá bom. Só a natureza, só o racional superior, só o astral superior, só o astral inferior. Todos sabem. Mas só a natureza sabe. Vai o quê? Eu sei lá. Perguntando se... Vamos tocar. Falta 2 minutos. Vamos botar só a lira para tocar. Só a lira. Mississippi, que amanhã nós vamos tocar Mississippi. Só a lira. Você já sabe. Vai lá. Aí, Magna, os bichinhos da Lígia, como eles são todos bichos musiqueiros, fica tudo dançando um com o outro, e o aparelho discretamente. Você vê, mas tudo é influência deles, é eles. Mas é isso,